Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui vai ser antecipado, porque a gente precisa esclarecer algumas coisas o quanto antes. Então não vamos deixar o vídeo chegar lá no final, daqui 1 ano, 6 meses, enquanto isso o pessoal perdendo animais aí, tá? O tema é, por que os peixes morrem? Esse será o tema. Vou colocar no canal lá, no nome do canal, do vídeo no canal, por que os peixes morrem. Pessoal, o peixe morre, qual é o principal motivo dos peixes morrer? Eu vou apontar para vocês. Estresse. Estresse é, eu diria, 80% da causa da mortalidade dos peixes. Aí entra vários outros, se subdivide várias outras questões. Por que que o peixe tem estresse? Aí a porca torce o rabo. Pessoal, é muito, muito comum a mudança da rotina. Horário de comida, temperatura, eu vou colocar o inverso. Temperatura é altamente impactante para gerar o estresse, aquele comentário, né, aquele ditado, toda ação gera uma reação, é a pura verdade. Né? Então assim, tudo vai somando. Né? O peixe fica estressado, vai a ponto de sofrer a ponto de ter mortalidade, não conseguir sobreviver. Principais motivos do estresse do peixe. Vamos tentar classificar hierarquicamente, tá? Ninguém é perfeito. Temperatura. Temperatura. Ação do homem. Eu vou inverter. A ação do homem é o principal motivo do ser humano interferir no estresse e gerar mortalidade. Circunstâncias, temperatura, alteração nos parâmetros, né? Mas a principal dela, que também a ação dessa mudança faz com que todos os outros parâmetros se alterem a nível, inclusive, tóxicos. Temperatura, ela é altamente impactante. Porque mudando a temperatura, você muda as condições da toxicidade, do volume da amônia. A amônia, às vezes, ela nem é muito tóxica. Ela se transforma em amônio. Não vou confundir a cabeça de vocês, mas, resumindo, a amônia ela é mais tóxica quando eu tenho alteração na temperatura e aí tudo degringola, né? Vai por água abaixo. Mas o outro motivo, mudanças bruscas, inclusive na ração. Se eu mudo a ração muito bruscamente, eu tenho muita chance de ter grandes mortalidades. Então, uma ração contínua. Quando você pega um filhotinho de cachorro, e aí ele fala, o proprietário fala, ele está comendo a ração tal, mas se você quiser mudar, você continua dando a ração tal e vem gradativamente trocando. Tiram 10% da ração nova, põe 10% tira 10% da ração antiga, do volume que você está acostumado a dar, e entra com 10% da ração nova e vai mudando 20%, amanhã 30%, depois da manhã 40%, depois da manhã 4 dias depois 50%, com 8 dias você trocou, o animal nem sabe que trocou, nem percebe que trocou. Nem o animal, nem a flora intestinal do animal. Olha aonde a gente chega, aonde nós devemos chegar na nossa interpretação, a que nível nós devemos pensar. A gente tem que pensar na alimentação, na flora intestinal, na biologia da barriga do peixe, para poder saber se ele vai ter probabilidade de se estressar ou não. Vou fazer um apontamento muito interessante. Qual é a nossa principal função para não gerar mortalidade? Manter estabilidade. Isso podem classificar do jeito que quiser, mas se eu mantiver a minha estabilidade, se eu não estressar, se eu não mudar, se eu não fizer, o peixe não sofre. A única atitude que eu posso fazer para que o peixe não sofra, e eu posso fazer assim, de uma hora para outra, mudança na alimentação. Mudança na alimentação não. Extinção da alimentação. Eu posso parar a ração imediatamente. Quando você toma essa atitude,
bruscamente, que eu sou altamente contrário, eu não gosto de nada muito brusco. Toda atitude junto ao peixe tem que ser em 10% devagarinho, a água tem que vir esquentando devagarinho, o pH tem que vir acertando devagarinho. Tudo, Carlos, você fala que é para fazer devagarinho. Mas o corte da ração você, né, fala brutalmente que é para ser de uma vez. Se necessário, sim. Né? Vou dar alguns exemplos. Quando o peixe precisa fazer mudança de tanques, eu breco a ração brutalmente. O peixe vai se estressar por causa disso. Ciente da falta de comida, obrigatoriamente, instintivamente o animal ele vai entrar num processo de... O nome não é esse, tem um outro nome, eu não me lembro, eu não gosto de ficar com nomes científicos, porque eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que o ser humano, o brasileiro, é humilde, é simples, a gente não precisa ficar com nomes científicos aprendidos, não sei no que, porque veio derivado, não sei da onde. Não interessa o nome científico. O fato é, o peixe praticamente hiberna. Ele sabe, ele percebe a falta de comida e fala, meu Deus, fudeu. O que eu faço? Vou economizar energia. Né? O que ele faz? Ele vai lá para o fundinho do tanque, para o meio da água ali do tanque, ali perto da onde o limite da amônia se encontra, e ele fica ali meio que quietinho, como se a água tivesse esfriado muito. Você já viu o seu peixe quando a água esfria? Ele para o metabolismo e vai lá para o fundo, fica quietinho. Esse ele entrou num processo de, vamos chamar de hibernação, tá? Não interessa o que os outros falam. Aqui nós vamos chamar esse processo de hibernação. Quando ele hiberna, todo o metabolismo do animal vai a taxas mínimas, só para o sangue, para a cabeça, coisa mínima ali, reflexos muito, muito sutis para barbatanas laterais, para a cauda traseira, para ele se manter naquele nível ali. E o processo biológico do animal também zera. Olha que bacana. Então, quando eu zero a ração, bruscamente, eu quebro o ciclo do nitrogênio. Eu paraliso, eu extingo o processo da amônia, que vai virar nitrato, que vai virar nitrito, que é o ciclo do nitrogênio. Então, eu preciso corrigir a amônia porque está dando pico, começou a mortalidade. O que eu faço? Para a ração. Para a ração e todo o resto eu tento manter. Temperatura, não estressar, não movimentar. Carlos, mas se você não der ração, você está estressando. Não. Estresse é quando um animal bate no tanque, quando a gente vai dar comida e fica batendo no tanque, tá fora de hora, na rotina. Vamos supor, você vai ver pessoas chamar os peixes em tanques muito grandes, tá? Com baixo volume de água, tanque muito grande, sistema intensivo para lá, super intensivo não, aí é bolha o tempo todo, a bolha inibe muitos sons dentro do tanque, então não tem problema também, é um equalizador de parâmetros, a bolha ela, porque você está pagando, aí fica caro, mas aí você tem um processo muito super intensivo, muita gente não gosta, não vou entrar nesse mérito, bora voltar para o que faz o peixe morrer. Então, o que faz o peixe morrer? A amônia mata peixe? Tudo ajuda. O doente ele não morre porque ele pegou o coronavírus, por exemplo, igual agora. Ele morre porque ele pegou o coronavírus, mas já tinha uma pré-tendência de ser diabético, já tinha uma complicação no coração, ele já era alérgico, já era... Somou tudo, morreu de quê? De coronavírus. Sim, mas assim, é a soma dos fatores que faz com que o cidadão não consiga subsistir. Ele perde a guerra, ele, ou o peixe, ou o camarão, ele perde a guerra para as bactérias, para o meio. Né? O meio vence a guerra e o peixe debilita a ponto de se entregar, e aí ele vai ser mais um processo metabólico da amônia, ele vai começar a entrar no processo de apodrecimento e aí dizendo. Mas o que eu quero dizer é, quanto mais estável for o seu sistema, você consegue melhor não ter mortalidade. Começou a morrer, qual é a primeira atitude que o piscicultor tem que fazer? Parar a ração, melhorar a limpeza. Para a ração, melhora a limpeza, descobre por que ele morreu. Depois de parar a ração e melhorar a limpeza, você vai avaliar por que esses peixes morreram. Morreram por estresse? Beleza, volta a ração devagarinho, não teve prejuízo. Se você melhorar a limpeza, melhorar nunca vai ser demais. A única coisa que funciona bem é você limpar,
contanto que você não deixe de alimentar para que você tenha um pouco de amônia. Porque se eu não tenho amônia, eu acabo não tendo alimentação para o meu processo biológico. Aí a casa cai, meu amigo. Se você limpar o seu sistema biológico de uma vez, aí é que a bomba estoura de uma vez. Resumindo, quanto menos você mexe, a única coisa que a gente pode fazer, que é a nossa responsabilidade, é dar comida e obrigatoriamente retirar a ração. A bosta, a ração que sobrou, que o peixe não comeu, enfim, eu preciso retirar o que eu ofertei. A natureza procura um equilíbrio, ela acha um equilíbrio entre si. A gente dá a ração além da conta, porque tem peixe além da conta. E aí a gente precisa retirar a sujeira. Se eu dei, eu preciso tirar. Basicamente é isso. Qual é o acelerador ou o freio? O acelerador ou o freio é ração e limpeza. Se eu tenho o acelerador, eu sempre vou ter que acelerar, porque eu quero que o peixe cresça. Deixa eu só baixar aqui um pouco. Eu sempre vou ter que manter acelerado. Agora ficou meio torto, né? Então vou ficar meio torto assim. Eu sempre vou ter que estar querendo acelerar um pouquinho. Como é que eu controlo? Às vezes eu breco um pouco no freio, reduzindo a ração, diminuindo, às vezes até de uma vez, tirando a ração de uma vez, mas eu só tenho desenvolvimento, eu não posso parar a aceleração, que é a alimentação. Eu não posso parar por quê? Porque o peixe continua crescendo. Então, hoje eu dou 10, amanhã eu dou 12, amanhã eu dou 13, depois da manhã eu dou 14, eu vou ter que estar sempre miligramas, estou falando um número hipotético, mas eu preciso sempre estar aumentando a oferta, por quê? Porque o peixe também vai estar crescendo, o peixe vai estar convertendo melhor, o peixe, a biologia da flora intestinal do peixe vai estar, o peixe vai estar mais acostumado. Quando chega levídulas no seu sistema, você não pode dar comida. Deixa o peixe se habituar, deixa o peixe se acostumar, deixa o peixe se desestressar. Quando você estressa um peixe, ele fica tão agitado que ele, na hora dele fazer a digestão, ele não faz. Aí a ração começa a apodrecer dentro do trato intestinal do próprio peixe. Cria-se gases amônia dentro do próprio peixe, porque o processo da ração já começou a metabolizar e pela estratégia de sobrevivência, o peixe foca em ficar atento, em ficar correndo para não ser predado. Só que ele comeu, ele comeu e ele põe, aí a gente estressa, ele põe ele para correr. Velho, você come depois que você come, depois que você almoça? Você vai fazer um exercício físico depois que você almoça? Desde que você nasceu, calma, agora você acabou de comer, não toma banho, não faz esforço. Por quê? Porque o seu organismo, o intestino, o seu intestino está trabalhando a 200 milhões de quilômetros por hora. O do peixe também. Aí você dá comida e estressa ele 20 minutos depois. Mas aí você está pedindo. Né? O sistema pacífico. Na natureza, a natureza é pacífica. Só tem brutalidade quando há predação. Quando há predação, tem brutalidade, todos eles se estressam. Se tiver com barriga cheia, danou-se. Vou fazer um manejo no tanque. Então, pera um pouquinho, eu sou da linha racional, eu vou fazer um manejo, como é que eu faço para estressar menos? Primeiro, eu pego o peixe quando ele está meio que acordando. Né? Então, esse momento é um momento bacana de você fazer, porque ele não sabe nem direito se está todo mundo correndo, se está todo mundo acordando, o que está acontecendo, se deram comida, ele nem sabe o que está acontecendo. Então, o manejo nesse momento, 4, 5, 6 horas da manhã, não tem muito resultado prejudicial. De noite, 7, 8, 9 horas da noite, também não tem muito resultado. Primeiro porque o peixe está 12 horas sem comer. E só isso já é um grande avanço, porque o peixe está com a barriga relativamente vazia. Praticamente vazia. Em 12 horas o peixe está com a barriga vazia. Pode quase pôr a mão no fogo por isso. Quando chega de tarde, 6, 7 horas da noite, você deu a ração as últimas vezes, 18 horas, 5 horas da tarde. O peixe ele metaboliza relativamente muito rápido se ele estiver pacífico, se ele estiver sem estressar. E aí as coisas vão embora, pessoal. Mas assim, a culpa do peixe morrer é 100% nossa. Mas é porque a amônia é consequência. A amônia vai se elevando no tanque, vai se elevando do fundo para a beirada da ponta do tanque. Eu já falei 1 milhão de vezes que na flor da água boa, deixa eu baixar aqui, peraí. Água boa, se eu baixar água ruim. No meio, água média.
O fato é, o peixe você vai dando comida, a água vai estragando. Por isso que quando a gente mede a amônia, nós devemos medir a amônia na parte de baixo do tanque. Quando você vai medir a amônia, você mede a amônia no meio, na flor da água, tá errado. Você tem que meter a mão lá no fundo, virar o copinho lá do fundo, tampar, e aí você vem e traz a água do fundo do tanque. Ou vai lá no seu sistema de filtragem e pega aquela água. Por quê? Porque o dreno do overflow, ou do sistema que quer que seja, está tirando a água do fundo. É essa água que você tem que medir a amônia. Por quê? Porque ela é mais realista. A amônia ela vem aumentando. Quando você corta a ração e vai expulsando o oxigênio, o problema é que a amônia vai crescendo, nada ocupa o mesmo lugar no espaço. A amônia cresce e joga o oxigênio, ela vai subindo, vai intoxicando de baixo para cima. Chega uma hora que o oxigênio não consegue mais entrar no tanque. Você pode pôr soprador, você pode pôr o diabo que for. Não resolve. Se aonde tem amônia não tem oxigênio. Tá? Como é que eu faço para pôr oxigênio? Tira a amônia. O meu processo, eu costumo recomendar assim, quanto mais rápido você não deixar tirar a sujeira, você não cria amônia. Se você não cria amônia, você tem espaço para entrar oxigênio. Você não gasta com oxigenação. A minha metodologia é produzir de uma maneira preventiva e não correr atrás do prejuízo, e não corretiva. Corretiva é você tentar corrigir a amônia que já estourou. Aí já deu ruim. Mas é melhor do que deixar o peixe morrer. É, mas melhor ainda é você ser preventivo. Você tira a ração mais rápido, que aí não cria amônia, porque nada apodrece, não tem nada para apodrecer, a não ser a urina do peixe. A urina do peixe vai ser melhor metabolizada pelas biologias, se você tiver um volume de vasos comunicantes biológicos bacana. Gente, eu vou parar. 17 minutos de vídeo, mas basicamente a culpa é nossa, tá? Peixe morreu? A culpa é nossa. Valeu, Deus abençoe vocês. Se puderem, se cadastrem aí, se inscrevam, compartilhem. Eu vou deixar o link vou deixar o logotipo, né? O QR Code para quem puder colaborar. Eu estou com um pouquinho de dificuldade financeira para a gente desenvolver as pós-larvas de águas frias. Tenho tudo para resolver, não consigo resolver porque falta o equipamento, falta caixas, falta sopradores, falta compressorzinho pequeno, nem é soprador muito grande não, compressorzinho pequeno para poder fluidizar essas águas e eu estou um pouquinho apertado. Se vocês puderem ajudar, vai acelerar esse processo e a gente vai conseguir fornecer pós-larvas de uma maneira honesta, de uma maneira por peso, de uma maneira adaptada às águas frias, de uma maneira que a mortalidade seja menor, de uma maneira que vocês consigam ter menos perda, tá? Esse talvez seja uma das vantagens de colaborarem comigo. Certamente quem for inscrito no Apoia-se terá 50% de desconto nas compras das minhas pós-larvas. Tá? O dia que eu começar, que eu tiver confiança, que eu puder colocar pós-larvas à venda de Rosenberg, porque eu sei que elas já vão estar devidamente bem adaptadas às águas frias, todas as pessoas que tiverem inscrito no meu link, né, no meu portal lá do Apoia-se, colaborando com 5, 10 reais, qualquer real, vai receber as larvas com 50%. Carlos, quanto é as larvas? Quanto é? E eu vou vender por peso, tá? Nós vamos fazer essa conversão, volume de 1.000 pós-larvas, ou juvenis, de preferência. Eu vou preferir vender juvenis, que aí eu garanto ainda mais que você terá mais sucesso, não vai ser barato, mas porque me custa gerar as pós-larva até a taxa de juvenis. Mas não importa, o que importa é a sobrevivência. Sobreviveu, pagou um pouquinho mais caro, mas não vai ser mais caro, porque vai ser o volume que você estiver comprando por peso. Vamos supor, você vai comprar 1.000 juvenis meus, que vai gerar 100 gramas. Eu vou lá, eu vou medir a primeira vez juvenis naquele peso. Quantas gramas está dando? Se for 1.000 juvenis, está dando 100 gramas. Se eles estiverem um pouco mais cedo, vai ser 1.200. Mas eles vão estar menores, com mais chance de mortalidade. Basicamente é isso. Os participantes do meu Apoia-se receberão, vamos supor, quanto dá 100 gramas de peixe, de pós-larvas, ô Carlos? Sei lá, 300 reais, 200 reais, 100 reais. O participante, Carlos, eu estou cadastrado, me faz em 50%. Beleza, transfere e pode vir buscar. É a mesma regra. Quem participou, quem está colaborando, vai ter direito de levar pós-larvas em 50% do preço. Beleza? Valeu? Está o link de quem quiser apoiar via QR Code. E na descrição abaixo, aqui embaixo, o primeiro link é o link do meu Apoia-se. Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.